Oi, gente, tudo bem? Dei uma sumida, né? Mas cá estou eu novamente para conversar com vocês. E eu queria falar a respeito de um tema que apareceu muito essas últimas semanas, nas consultas principalmente, e muita discussão a respeito disso, que é o relacionamento virtual. Principalmente para as pessoas que são solteiras, né? Esse é um assunto muito delicado, porque tem uma polêmica a respeito do relacionamento virtual que eu acho muito interessante, porque a gente acaba colocando esse relacionamento numa posição de muita dificuldade, né? De muita diferença do relacionamento pessoal. Existem as diferenças, sim, é claro, mas tem algumas similaridades que a gente precisa considerar para parar de bloquear esse tipo de ferramenta. Sim, porque o relacionamento, né, os aplicativos de relacionamento virtual são só ferramentas. Ferramentas do mesmo jeito que o bar é uma ferramenta para se relacionar, a boate, né? Ou samba, ou seja lá qual for o local, shopping, né? São locais, são instrumentos de relacionamento. As pessoas utilizam esses instrumentos para poder conhecer pessoas. E nesse processo de conhecer pessoas, a gente define para a gente mesmo o que a gente quer. Se a gente quer realmente um relacionamento sério, se a gente quer só sair casualmente, isso vai de acordo com o momento da pessoa, né? Não existe uma regra para isso. Mas o que eu acho interessante, que surgiu muito nas discussões, né, nessas últimas semanas, é que esse tipo de contato, de ferramenta, está num local de, assim, de muita dificuldade, num local de muita diferença. E as pessoas acabam tratando isso de uma forma muito delicada, escondida, né? Porque quem está no aplicativo normalmente não fala que está no aplicativo. E aí, às vezes, está no aplicativo e não quer, tem os aplicativos que são, né, de distância e tal, não quer que em tal distância apareça porque pode ter algum conhecido, mas se o conhecido tá lá, porque o conhecido também tá interessado em encontrar alguém, né? Então são várias reflexões e várias questões que a gente traz nesse processo que acabam fazendo com que a gente perca, com que o aplicativo ele perca a função dele, que é uma só, que é de conectar a outras pessoas, né? E nessa conexão é que vão surgindo as possibilidades. Então eu queria dar um exemplo, que é um exemplo que eu usei bastante, né? Só para poder deixar claro que isso é só uma ferramenta, né? Você tá no aplicativo de relacionamento e aí você fala com algumas pessoas e as pessoas, né, começa o assunto e o assunto não continua e aí vai ficando, né, para depois essas conversas, as pessoas não vão te respondendo. Você tem duas opções. Ou você fica frustrado porque não tá recebendo resposta, né, de algumas pessoas, porque com certeza não será de todas. Ou você entende que você também deixa outras pessoas sem resposta, porque com certeza esse outro olhar você acaba não tendo. E além disso, vamos pensar quando a gente tá num bar. A gente tá no bar, tá na mesa, conversando com os amigos e tal, e começa aquela paquera com alguém que você gostou. Nessa paquera, você pode ser correspondida ou correspondido ou não. A pessoa pode, de repente, começar uma conversa com você numa balada e essa conversa acabar não levando em nada. E aí, você dá uma outra volta, a pessoa dá uma outra volta, ela encontrou uma outra pessoa e está conversando. Então, são situações que são similares ao que acontece no aplicativo, só que acontecem no nosso mundo, né? Fora do mundo virtual, e as pessoas esquecem, né, que isso acontece. E aí o aplicativo parece que ele é um instrumento de punição somente. Que a gente entra lá quando tá no desespero e sempre é punido por estar no desespero. Sempre ele se torna um instrumento aversivo. Então, todas as vezes que se pensa em entrar no aplicativo, não se pensa na curiosidade de conhecer outra pessoa, na diversão de repente, no mínimo, você vai se divertir, porque você vai conhecer gente, pode ficar amigo dessas pessoas. E a gente sempre coloca um peso nesse processo, né? Então, vamos tirar o peso disso, gente, porque não é nada mais do que um bar dentro do ambiente virtual. E aí, existem todos os
cuidados que são os mesmos que a gente tem que tomar nos dois lados, nos dois lugares, nos dois instrumentos. E isso a gente precisa ter clareza para não colocar tanto peso nas coisas, no peso que a gente está colocando nesse processo que tem que ser um processo legal, que é o de conhecer pessoas, e a mesma coisa quando a gente está lá fora, num bar, numa danceteria, conversando. Então, quanto menos peso a gente tiver, mais fácil fica pra gente se divertir. Porque para encontrar alguém, a gente tem que estar se divertindo também. A gente tem que ter troca, e essa troca tem que ser leve, não pode ter peso nisso. A gente vai falar mais sobre isso, porque eu quero estender aí para alguns lugares, né, que são mais delicados, mas a gente volta a se falar, tá bom? Um beijo!